Fala, meus consagrados, minhas consagradas, estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês para falar das coisas da Bíblia, as coisas de Deus. Então é isso. Um amigo meu me mandou um vídeo sobre um cara falando que Lúcifer é um cara legal e que ele estava certo e que ele está certo e que Deus está errado, entendeu? Lúcifer não estava errado. Ele já começa, né? Ele já crava. Lúcifer não estava errado. Então assim, a gente vê claramente o óbvio, né? Que ele tá do lado do capiroto, né? Então, já começando desbancando tudo, né? Essa ideia de individualizar o inimigo, Satanás, quem está contra Deus, ela é errada. Vamos lá. Primeiro, não existe na Bíblia o nome Lúcifer chamando o diabo de Lúcifer. O que houve foi em uma das versões bem antigas, que inclusive se você for procurar comprar uma Bíblia hoje em dia, dificilmente você vai achar essa versão, que no termo estrela da manhã, portador da luz, ao invés de eles trazerem o termo portador da luz, estrela da manhã, eles trouxeram o termo Lúcifer, ou seja, não traduziram e colocaram o nome tal qual o original. E aí ficou essa ideia de que Lúcifer fosse o nome do capiroto, sendo que não é. Beleza? É isso, é tipo assim, naquelas partes de estrela da manhã, o portador da luz, aí o cara colocou Lúcifer e é isso. Aí o pessoal entendeu que o nome era Lúcifer, sendo que não é. Então vamos lá, o nome de um inimigo principal de Deus não é Satanás ou Lúcifer. E segundo, outra coisa também que deixa os ateus que a galera vira ateu, que a religião não explica. É Satanás, o diabo, ele não é um inimigo igual, sei lá, Batman e Coringa. Não é, ele não é um inimigo arquirrival, ele não é um vilão que está ameaçando os planos de Deus e que Deus pode ser morto ou que Deus pode perder para ele que está nessa guerrinha. Não. O que aconteceu é uma ideia tipo de... Imagine que tem o Estado, né, a polícia, e existe um ladrão da esquina, por exemplo. Só que esse ladrão da esquina é só mais um que vai ser punido, vai ser preso, entendeu? Basicamente é isso. O Satanás, assim como a gente, nós da humanidade, é um cara que tem sua liberdade, cometeu seus erros e está sendo punido por isso e vai ser punido muito mais. Basicamente é isso. Ele não é um super vilão com superpoderes que ele consegue levantar carros, dar murro nas pessoas, soltar raio laser pelo olho. Não, o Satanás ele não tem superpoderes. Ele é um ser, como a gente também é, um anjo, né? Que fez merda e está sendo punido por isso, né? Então assim, quando a gente lê o Evangelho, sim, ele fala sobre um ser que conseguiu trazer metade não, desculpa, um terço do céu para a condenação, né? Jesus diz só isso, né? Mas ele não explica por que, que houve essa condenação, né? E não há essa explicação de forma clara. Por que, que não há essa explicação de forma clara? Porque a Bíblia, primeiro que ela é um relato dos homens, não dos anjos. Então, são as experiências dos anjos. E Deus não vai... Só uma pausa. Então, agora que o carro passou, vamos continuar. Então, assim, Deus ele não vai chegar no homem e dizer, olha, filho, quando eu criei o universo, eu fiz o seguinte, eu juntei o átomo X com o Y e aí eu formei o universo. Olha, filho, quando os anjos se rebelaram é porque ele fez assim. Não, Deus não deve explicação pra gente e nem explica tudo de forma clara assim, porque não é dever dele, nem é da nossa conta o que raios aconteceu com os anjos, né? Mas o que a gente sabe de acordo com o que está nas escrituras, né? É o seguinte, tem a questão da serpente lá e tudo mais, e o que aconteceu? Lá tem todo aquele papo que todo mundo já sabe, da questão de Adão e Eva, né? Que Eva foi convencida a comer o fruto, e aí do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a partir do momento que ela comesse o fruto, ela ia conhecer tanto o bem como o mal. Subentende-se que poderia ser que ela já conhecesse o bem e agora fosse conhecer o mal, ou vice-versa, né? E aí a serpente disse que ela seria como Deus por conta disso, né? Mas aí ficou subentendido. Ela não mentiu porque de fato Deus conhece tudo, né? Mas ficou numa dubiedade se seria como Deus no sentido de ser todo poderoso ou apenas de conhecer o bem e o mal. Por isso que a serpente ficou entre a verdade e a omissão, entendeu? Enfim, aí Eva caiu lá e tudo mais, e aí por conta deste erro, Adão, ao invés de pedir desculpas, ele foi lá e disse que a culpa daquilo ter acontecido foi de Deus por ter criado Eva, né?
que é o mesmo que esse cara fala nesse vídeo, né? A gente vai ver aqui, eu vou até passar o vídeo, o cara, a base do argumento dele é o mesmo de Adão, porque Adão diz assim, olha, o culpado disso aqui não sou eu que comi a fruta que o Senhor disse para eu não comer. O culpado disso aqui não é Eva que comeu a fruta que o Senhor disse para não comer. O culpado disso aqui é o Senhor, porque o Senhor criou Eva. Entendeu? É o argumento desse mesmo cara. Então vamos continuar o vídeo para ver aí, ó. Lúcifer representa uma crítica ao livre-arbítrio. Olha, ó, crítica ao livre-arbítrio, que é o que eu acabei de falar sobre a questão de Adão e Eva, né? O paradoxo de Deus punir as pessoas por terem nascido do jeito que Ele mesmo as criou. Terem nascido do jeito que Ele mesmo as criou. Então ele está concordando com Adão, o que é uma burrice do caramba, porque é muito mais simples você pedir desculpa do que colocar a culpa no Criador, né? Na pintura Fallen Angel, de Alexandre Cabanel, vemos Lúcifer. Vamos lá. E aí, ó, aí a falha, e isso é a população mundial. O cara, ao invés de buscar nas escrituras, na Bíblia, para ter um embasamento forte, o que que ele usa? Fallen Angel, do Cabanel, não sei o que. Ele usa uma pintura, o que raios que o cara que fez essa pintura entende de Deus, de Lúcifer, de diabo, de capiroto? Não entende nada, é um cara que fez um desenho, uma imagem lá, e é isso. E tirar da imagem informações cruciais para saber se você é contra ou a favor de Deus é coisa de imbecil. É coisa de imbecil. Mas é isso que ele está fazendo. Só que como, infelizmente, a maioria das pessoas são massa de manobra, o que acontece? Que nem aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, o que acontece? Se um cara mostra que conhece a pintura do fulano de tal, todo mundo, pô, esse cara é inteligente, então eu tenho que ouvir ele. Aí acaba caindo no papo do cara, né? E é por isso que esse cara aqui acaba levando muita gente com esse entendimento. E aí tem aquela série Lúcifer também que a galera gosta, né? Ele está deitado, nu, em meio a rochas, em um ambiente mundano, enquanto no céu temos outros anjos vestidos, voando em um ambiente de glória. Com um dos braços ele esconde parte do rosto, enquanto suas mãos se juntam pressionando uma contra a outra, como quem tenta conter ou descarregar algum tipo de raiva. Nos seus olhos vemos o ressentimento, como quem se sente injustiçado por ter sido banido pelo Criador. Ao mesmo tempo, uma melancolia na única lágrima que sai de seus olhos. A fragilidade existe nisso, no ódio e na força dos seus sentimentos. É melhor a consequência de sentir do que a prisão de não sentir. Nós somos a imagem e semelhança de Lúcifer. E aí, vamos lá, o cara terminou com essa frase impactante, né? Então, tudo que ele se baseou foi numa pintura, o que é extremamente ridículo, né? E o argumento final, embora ele não tenha falado, é o seguinte, uma das coisas que a religião ensina, que também é mentira, é que os anjos não têm liberdade. Isso é errado, porque os anjos têm sim liberdade, é algo óbvio, qualquer pessoa que pare 2 segundos para refletir vai entender isso. E isso que é o triste, porque esse gênio do vídeo não parou 2 segundos para refletir sobre isso. É óbvio que se um cara se rebelou, fez algo contra a vontade de Deus, é porque o cara tem liberdade. Então essa ideia de que os anjos não têm sentimento, que os anjos não têm escolha, livre-arbítrio, é idiotice, tá entendendo? As pessoas criaram essa ideia mitológica de que os anjos não têm liberdade e que eles não sentem nada. Não existe isso nas escrituras, isso é imbecilidade, porque eles se rebelaram contra Deus, é óbvio que eles têm livre-arbítrio, certo? Então, e onde é que tem nas escrituras sobre essa rebelião? Lá em Gênesis capítulo 6, que eu não vou ler aqui, porque eu já li várias vezes, qualquer coisa você pegue a Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 1, se eu não me engano até o 3 ou 4, você lê lá. O que aconteceu? Os anjos vieram à terra e eles fizeram sexo com as mulheres daqui. Ali não diz, mas se pressupõe que houve estupros, né? Mas não posso cravar que houve estupros, mas de qualquer forma, eles fizeram algo que Deus não permitia eles fazerem, né? Que era o quê? Vir à terra e fazer sexo com mulheres, tá entendendo? E aí desse relacionamento, aí surgiram seres diferentes dos humanos, gigantes, valentes, pessoas mais fortes, pessoas diferentes de nós humanos, né? Que é o que está escrito em Gênesis capítulo 6, tá lá. Se você não acredita na Bíblia, problema seu,
Beleza, mas está escrito lá isso, que aconteceu isso. E aí, além dessa informação que tem aí, né, conforme o profeta Enoque, que escreveu um livro que é considerado apócrifo falso pelos protestantes e católicos, mas que esse livro tem embasamento na Epístola de Judas, que não é o traidor, tá bom? Judas, que está lá, o livro antes de Apocalipse, que ele cita Enoque. Esse profeta Enoque diz que quando esses anjos vieram aqui, além disso que está descrito em Gênesis capítulo 6, eles ensinaram o homem a fazer rituais como no céu, ou seja, a religião, ensinaram o homem a fazer armas de fogo, ensinaram homens a construir, ensinaram várias coisas aos homens. Isso que deixou Deus irado, porque eles deram conhecimento que o homem não deveria ter naquele momento. E a gente vê uma correlação entre Gênesis capítulo 6 e Adão e Eva. Talvez Adão e Eva seja apenas uma referência a isso que aconteceu com os anjos, quando os anjos trouxeram conhecimento para os seres humanos, e talvez aí que gerou a bagunça, né? Mas eu não sei porque a Bíblia não é clara em relação a isso. Mas o certo é que Deus não está punindo o diabo por ele ter sentimentos, querer ter sentimentos, por ele querer a liberdade. Não, não tem nada disso. Deus pune o diabo porque o diabo estuprou mulheres, porque o diabo ensinou o homem a fazer guerra, por isso que existe essa putaria de bomba nuclear, dessas merdas todas hoje em dia, por conta do diabo e seus anjos. Porque o diabo corrompeu a humanidade junto com os anjos. Ele é um anjo, né? Mas junto com os outros anjos, eles corromperam a humanidade nesse sentido, de trazer informações que eles não deveriam trazer para cá, entendeu? Então o diabo ele não tem nada de coitadinho. Ele é um cara que fez da terra uma putaria, né? Uma bagaça, uma festa deles, e bagunçaram tudo, e por isso eles foram punidos, aprisionados, e até hoje estão aprisionados, e o inferno é preparado para esses caras que fizeram essa bagaceira. Então, algo que eu perguntaria para esse cara que fez o vídeo, e qualquer um que apoie isso, eu perguntaria: você acha que um anjo que promove estupros é um cara legal? Você acha que ele está certo mesmo assim? Um cara que promove a guerra está certo mesmo assim? Se você acha, beleza, fique do lado do capiroto, faça o que você quiser. E outra coisa, quando o pessoal diz que está do lado do diabo, você sabe o que o diabo pensa? Qual é a ideia do diabo? O que é que ele propôs? Onde está escrito o que o diabo pensa? Será que tudo isso não é só da sua imaginação? Certamente que é, né? Então não seja burro, não seja tolo, pense antes de falar as coisas. E infelizmente um monte de adolescente cai na lábia desse cara e acaba achando que Deus é um vilão e que o diabo é gente boa, sendo que não conhece nada sobre o diabo e não conhece nada sobre Deus. Mas mesmo assim acha Deus vilão e acha o diabo um cara que eles nem conhecem, alguém bom. E é isso, valeu, falou e fui!